Oi, tudo bem? Hoje eu quero dar continuidade aos estudos sobre Grécia Antiga. Vocês lembram que nós já estudamos esse livro aqui, a Antologia de Poesia Arcaica, 9 poetas e suas canções, Lira Grega. Esse livro organizado pela Juliana Ragusa. E eu comprei esse outro aqui já faz um tempinho, Elegia Grega Arcaica, uma antologia, também organizada pela Juliana Ragusa e Rafael Brunhara, com introdução, comentários, tradução e notas. Editora Ateliê Editorial, Minema, e esta edição aqui é de 2021. O que nós temos aqui? Ainda a Grécia Arcaica, como o próprio nome disse. Quais são esses poetas? Aqui eles estudam 10 poetas que trabalharam o gênero elegíaco. Nesse livro, eu tenho também os poemas, nós temos as anotações, os fragmentos, claro. Só que eu não vou fazer como neste aqui. Neste livro eu vou apenas apresentar aqui o livro de modo geral e falar de um dos poetas. Nesse aqui eu apresentei um por um, fiz vídeo para cada um dos poetas, mas eu acho assim que ficou um pouco cansativo. Então eu vou apresentar aqui uma introdução sobre este livro e falar de alguns, o nome dos poetas e ler um fragmento de um poeta só. Então essas elegias da Grécia Antiga compreende esse período aí arcaico dos séculos VIII a V a.C. Aqui nós temos as vozes de poetas criticando os excessos das oligarquias e pavimentando a trilha dos homens gregos rumo à democracia. Então, aqui nós temos o alvorecer desta tradição poética, cuja recepção até hoje se estende, e os seus principais poetas no original, temos aqui então trechos no original, com essas rigorosas traduções. Então, por exemplo, aqui o poeta Arquíloco, então sempre faz isso, os organizadores colocam o texto em grego e depois o texto em português. Então, assim, essa tradução rigorosa, as anotações, ajudam muito a leitura deste livro. Tornam a leitura mais tranquila. Primeira coisa que nós nos perguntamos, né? O que significa a palavra elegia? Elegia, então, do grego, elegia, significa poema extenso, em metro elegíaco, ou simplesmente gênero elegíaco. E tem um tom lamentoso, esse lamento, né? Ou em alguma situação, ou lamentando a morte de alguém. Então sempre tem essa questão aí de recordar algo, né? E fazer esse poema em homenagem àquela pessoa. Então este livro aqui trata do alvorecer desse gênero na Grécia Arcaica, compreendendo aí os séculos VIII até o século V a.C., mais ou menos ali na conclusão das guerras entre gregos e persas em 479 a.C., cujo último confronto se deu na Batalha de Plateia. A elegia, de que hoje restam apenas alguns fragmentos, foi um dos gêneros poéticos mais cultivados na Grécia e em Roma, em cada lugar tendo assumido características bem particulares. Modernamente, no entanto, por elegia, entendemos um subgênero da poesia lírica, regulado por uma especialização do conteúdo, em geral, poesia de tema triste, a miúde dada à lamentação fúnebre e às reflexões melancólicas. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, em seu poema Elegia 1938, mostra um eu que pratica atos sem sentido e professa sua inadequação e insignificância diante de um novo concerto social e econômico que se desenhava então,
matando individualidade e anulando a possibilidade de qualquer vínculo com o mundo. Ainda que inove no conteúdo, o poeta brasileiro lida com a expectativa do seu leitor quanto a um gênero consagrado. Chamar a seu poema de elegia é antecipar o caráter melancólico, lamentoso e até mesmo fúnebre dos versos. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele entra nessa tradição, né, que tem a elegia como esse tom lamentoso, melancólico. Aqui um trecho do poema, né? Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas se dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina, com G maiúsculo, né? Grande máquina, e o M também. E te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Então nós temos aí o homem acordando para a realidade, ele lamenta, né, sair do sono. Entretanto, a elegia tinha na Grécia uma certa autonomia em relação aos demais gêneros dito líricos, na nomenclatura moderna. Então aqui o termo lírica, lembrando, né, identifica entre os antigos o gênero poético da mélica, uma canção para performance, com acompanhamento da lira. Aqui, o termo elegíaco, ele vai além de tudo isso, né? E essa autonomia da elegia em relação aos demais gêneros chamados líricos era muito forte na Grécia Antiga. E nem sempre essa autonomia da elegia na Grécia Arcaica foi entendida no correr dos tempos, tendo passado por diversos desenvolvimentos até chegar à sua feição atual. A complexidade e a longevidade da elegia fizeram dela o objeto de interesse de pesquisadores das mais diversas áreas, da teoria poética, da história literária, da crítica filológica e da literatura comparada. Pode-se afirmar que duas tradições florescem concomitantemente para a explicação do termo elegia no Ocidente. Uma entende o vocábulo em conotação substantiva, definindo um gênero poético que viria a ser conceituado e especializado no âmbito das letras latinas e desenvolvido na literatura europeia. Paralelamente, outra tradição entende a elegia em sentido adjetivo. É elegíaco o discurso de índole reflexiva, nostálgica e emotiva. Então sempre tem essas duas tradições, né? Ou como um gênero poético, ou como um gênero, no caso aqui, de índole reflexiva, né? Ou como um adjetivo mesmo, assim, né? Um sentido adjetivo. Com essa adjetivação, elegíaco definirá um tipo específico de elocução, de sentimento ou de situação, e passará a integrar o rol de subgêneros líricos. E aqui então os autores vão apresentar fragmentos desses vários poetas da Grécia Arcaica. No caso aqui são 10. O primeiro poeta que eles apresentam é um poeta chamado Calino, de Éfeso, cerca de 650 a.C. Depois um outro, segundo poeta, Tirteu, de Esparta, 640 a.C. Arquíloco, ilha de Paros, 680 a 640 a.C. O Arquíloco... Não está aqui não. Aqui está o Estesícoro. Eu pensei que o Arquíloco estava aqui, mas não está não. Depois o quarto, Minermo, de Esmirna, 630 a.C. Solon, de Atenas, 640 a 560 a.C. Teógenes e Teogneida, Mégara, 600 a.C. O sexto poeta. O sétimo, Anacreonte. O Anacreonte está aqui, ó, é um poeta lírico também. Ele fez a lírica e fez elegia. Da ilha de Teos, 550 a.C. Xenófanes, da ilha de Colofon, ou não sei se é ilha, né? De Colofon, 565 a 470 a.C. Simônides está aqui. O Simônides, da ilha de Ceos, 556, 468, 464 a.C. E Ásio, ilha de Samos, 550 a.C. Então são vários poetas elegíacos que os autores resgatam, como resgataram aqui, ao falar da lírica grega. Aqui no caso,
eles vão trabalhar esse gênero elegíaco, ou também como adjetivo, destacando fragmentos desses poetas. A elegia, achei interessante isso aqui também, identifica um gênero poético autônomo e tradicional na Grécia Antiga, arcaica, né? E reconhecível unicamente por critério formal. Num primeiro momento, define-se pelo metro, ou seja, a elegia usa o dístico elegíaco. Um hexâmetro datílico é seguido de verso, formado por dois hemísticos idênticos da primeira metade de um hexâmetro, chamada hemíepes. Então, o hexâmetro é chamado também de epos, porque é o metro por excelência da poesia narrativa. Então nós temos aqui uma maneira própria que os autores vão destacar, né, do verso, a forma do verso. Que, claro, né, falando, lendo assim, fica bem estranho, né? O que é isso? Então aqui eles vão desenvolver tudo isso, vão dar exemplos, né, de como esse dístico elegíaco se apresenta, e esses poetas usaram esse dístico, né, esse hexâmetro datílico, ele é seguido de um verso formado por dois hemísticos idênticos, a primeira metade de um hexâmetro. Essa é a definição formal, né, que lendo assim fica meio estranho. Mas é dessa maneira que o verso, né, dos poetas elegíacos se apresentam. Né, e a partir disso eles são chamados então de poetas elegíacos. E é interessante observar, né, tudo isso aqui para entendermos essa importância da elegia, da sua ocasião de performance, também em simpósios. Né, esse dístico elegíaco era próprio, né, claro, desses poetas que apresentavam naquela polis, naquelas cidades arcaicas, os seus poemas, as suas canções, principalmente aí no simpósio, como nós falamos tanto disso aqui, né? Essa ocasião dentro da sociedade em que o poema era performizado, não sei se essa palavra existe, né? Eles faziam uma performance do poema, né? Essa apresentação da canção para as pessoas ali, né, trazendo essa riqueza, né, de expressão. Então eu gostaria de apresentar um só dos poetas, o Solon, que é aquele famoso legislador e reformador de Atenas, que nasce em 640, cerca de 640, em Atenas, e morre também em Atenas em 560 a.C. Então ele é célebre, se tornou muito conhecido pelas suas reformas sociais, mas também pela sua poesia. E o Solon, ele teve reputação de sábio, e disso, né, se dá prova a biografia que Plutarco escreveu. Ele ficcionalizou a vida desse homem, né, e descreve o Solon como um personagem sábio, né, um homem que nos encontros e diálogos sempre apresentava as suas divagações, as suas elucubrações com muita sabedoria, né? E ele sempre entrevistava pessoas importantes da Grécia deste período. Então nós temos aqui, que eu quero ler o fragmento 27 de Solon, em que ele vai descrever as idades da vida humana. Então ele vai fazer uma elegia para a periodização da vida humana, né, que se estende aí por 10 idades, cada uma de 7 anos. Então, os 70 anos totais como uma idade máxima do homem, guiar os antigos por muitos séculos. Então, uma elegia muito interessante, que eu acho que ela ilustra bastante, né, esse tipo de poesia da Grécia arcaica. Um menino ainda imaturo, infante, cerca de dentes, crescendo-lhe em 7 anos, primeiros perde. Não, deixa eu começar de novo, né? Um menino ainda imaturo, infante, cerca de dentes, crescendo-lhe em 7 anos, primeiros perde.
Quando o outro 7, o Deus lhe perfaz, revela os sinais da juventude vindoura. No terceiro septênio, enquanto lhe crescem ainda os membros, ao queixo lhe vem barba, e a flor da pele se altera. Na quarta hebidômada, todos estão em muito no melhor do vigor. Por ele os varões sustêm os sinais da excelência. Na quinta é tempo de o homem se lembrar da boda e de buscar a prole de filhos que o sucedam. Na sexta, para tudo é disciplinada a mente do homem, e não mais quer, como antes, cometer atos temerários. Na sétima e na oitava hebidômadas, de ambas 14 anos, é em muito melhor na mente e na fala. Acho que eu estou nessa idade. Na nona ainda é capaz, mas mais débil, sua grande excelência na fala e na sabedoria. Se alguém perfazendo cada medida alcança a décima, de certo não lhe terá sido precoce o lote da morte. Então a pessoa chega aos 80 anos, né, num lote assim, tranquilo, pode morrer em paz, porque viveu um tempo razoável, né? Aqui tem um comentário, olha, o número 7 dá a divisão dos períodos da vida, que é a mais comum de todas. 7 é um número muito observado na natureza, é o número perfeito dos pitagóricos e importante na embriologia e biologia. O sétimo ano era um período crítico na vida da criança, que nele mudava a dentição, aperfeiçoava sua fala e começava sua educação. E os anos perigosos eram aqueles múltiplos de 7. Então nós temos aqui, né, o Solon trazendo para nós todo esse período, né, de transformação da vida humana, né, em que o homem vai crescendo e atingindo aí a maioridade até chegar à velhice, né? Então é isso, gente. Eu apresentei rapidamente esse livro, Elegia Grega Arcaica, uma antologia, para nós retomarmos o estudo sobre Grécia Antiga, sobre Grécia em geral, né? Depois eu vou continuar naquele livro História da Literatura do John Macy, trazendo livros sobre a Grécia aqui no canal. Até o final do ano nós vamos fazer um longo caminho sobre a Grécia e outros livros também, né, que eu vou apresentando aqui no decorrer dos dias. Um abraço, até mais.